depois, aos 14 anos, comecei a dirigir corais, mesmo sem conhecimento científico, não é? Aquilo era tudo didático, né? Empírico. Porém, é a graça, é o dom de Deus. É a graça. É a graça. Aqui em Angola, quando é que começou a sentir que estava a atingir o nível mais alto? Não foi aqui, foi em Portugal. Certo, mas em Portugal já começou muito mais cedo, já fazia aparições pessoal, ou melhor, individuais, mas aqui em Angola, será que as suas aparições começaram a ter maior destaque enquanto maestro ou enquanto artista individual? As duas coisas. Primeiro começaram enquanto maestro, onde o meu saudoso tio, que sua alma descansa em paz, Guilherme Galhano, encontrou-me a cantar numa discoteca e trouxe-me numa produtora, Sons da África, onde gravei o meu primeiro álbum, que era o Buscarte. Já a partir dali, as pessoas até viam-me na televisão, mas não associavam que eu era angolano. Certo. Porque eu não cantava em português, não cantava um estilo nosso, cantava salsa. Já a partir dali me viam. Depois disso, foi quando criei o coral das 100 Vozes em Portugal. Aquele coral que durante todos os Natais e Páscoas até pegar passava. Também por na altura tinha o cabelo comprido e tal. Entretanto, foi a partir daí que começaram a ver. E depois, a rádio que na altura existia, evangélica, ou seja, cristã, a rádio cristã era a Rádio Eclésia, por exemplo. É uma das primeiras aqui em Angola. É a primeira, sim, certo. Sim. Então, eu passava naquela rádio como se fosse minha rádio, com músicas que eu nem imaginava. Pronto, na altura éramos poucos, não? Irmã Sofia, Pastor Jacques, Dodô Miranda, David Longa. Pronto, eram um dos únicos que na altura soavam nas rádios e na comunicação social. E depois as pessoas começaram a ouvir a música sem saber quem eu era. Pronto, quando vim a Angola a primeira vez, fazendo o primeiro concerto no Cine de Carlos Max, eu dirigia, pronto, foi um concerto com 300 e tal vozes, foi inédito também. Os coros na igreja cantavam, mas levar os coros para um sítio aberto também foi, dizem que não era comum, frequente. Para alguns dizem que foi a primeira vez, outros dizem que não, porque não estava aqui para testificar. Entretanto, eu ao cantar, de repente, um fã, um admirador, um seguidor, veio a correr até o palco, rompeu os seguranças, tudo isso, a chorar. Por favor, eu só quero fazer um pedido para ti. Há uma música que eu não sei o quê. E eu falo, mas eu que não ensaiei então com o pessoal, como é que vai ser? Mas qual é a música então? O meu Senhor deita. Quando ele começou a cantar, toda a gente começou a cantar. Eu falei, uau, mas eu não ensaiei essa música. Pronto, eu acabei por cantar a tal música sem ensaiar, a capela, mas já com a congregação. Como é que eles aprenderam? Rádio Eclésia. Na altura, a Rádio Eclésia passava estas músicas de uma forma com amor, pronto. Mas também sem associar que eu era angolano. Sem associar que fosse angolano e tal. Então, quando viram que associaram que aquilo foi uma grande... Eu ainda um sentimento maior. Um grande impacto. Então, eu sempre gostei de canto coral. Aqui foi quando comecei, antes mesmo de eu vir cá, quando começou a passar todas as Páscoas, Natais, fim de ano, era o que até para passava mais. Era um negrinho a dirigir, um coral grande de muita gente. Certamente. São dados históricos que marcam e ficam mesmo na alma. Se tivéssemos que olhar agora de forma muito global, de lá para cá, qual é a avaliação que faz da música gospel em Angola? Em Angola primeiro, vamos dizer para outros. Deus tem o seu tempo, e o tempo de Deus é maravilhoso. Nós, durante muito tempo, países como Congo, sei lá, talvez África do Sul, mas sobretudo Congo, porque nós estamos muito próximos, nós quase éramos humilhados. Nossa música não tocava no Congo, não toca até agora. Nossa música não tocava em nenhum sítio dos Palopes, porque nós éramos tidos... Não éramos tidos nem achados. Quase que posso dizer isso. Eu, inclusive, há congoleses que diziam vossas músicas é sempre... Mas para mim não acaba boi, vossas músicas é sempre assim. Mas a mão de Deus é tão grande que
Hoje em dia, a música gospel toca onde nem o tal como toca. Já podemos falar de internacionalização? Isso é que eu quero dizer. Nair Nani. Nair Nani nos vai tirar vergonha. Não há nenhum país da África cujo músico gospel e não só toque no Brasil ou na América como nós temos tocado. Em África não há. Não há congolês nenhum que toca música dele. O que é que acontece? Por exemplo, agora Moïse Meta vai tocar em Paris. 90% de quem estava lá não eram para franceses. São congoleses. Yeah. Esse tocou não sei o quê. 90% das pessoas, né, são os próprios congoleses que vão lá. Mas Nair Nani não é. Nair Nani, mais de metade do Brasil canta a música da Nair Nani. Quer dizer que a internacionalização ela passa a ser quando os nativos de um país têm algum interesse na sua música, não simplesmente quando seus compatriotas que lá residem querem ouvir lá num concerto ou quando tocam uma vez ou outra, mas quando os nativos lá querem de fato ouvir a sua música. Este problema houve uma confusãozinha, já fez barulho entre os músicos seculares. Ele falava quem é internacional, quem não é, quem não é. Não. Internacional, vamos ao secular. Matias Damasio, quando vai fazer um concerto em Portugal, 80% são portugueses. Isto é internacionalização. C4 Pedro, Anselmo Ralph. Quando eles vão cantar, quando eles vão fazer os concertos internacionalmente, mais de 80%, vamos baixar, 70%, meu irmão, são mesmo portugueses. Isto para mim é internacionalização. Aquilo que eu faço graças a Siloé Gospel, que quando eu faço os concertos em França, Bélgica, são os franceses que vão assistir. Isto, na minha modesta opinião, é que é internacionalização. Nair Nani, os concertos dela, tanto na América, sobretudo no Brasil, são os brasileiros que estão a cantar. Ou seja, se nós formos agora ao Brasil, canta-se nas horas, todo brasileiro sabe. Então isso para nós é... Então, respondendo à tua pergunta, a música angolana deu um voo tão grande que ultrapassou até aqueles que nos humilhavam. Diziam que a nossa música binoboi. Aquilo era vergonha que eu já convidei aqui, como sabem, mais de 4 ou 5 cantores congoleses. Mas nenhum deles já me convidou para ir ao fogo. E já me autoconvidei, inclusive. Mas nada. Se conseguiu ter a resposta, porque é que não convidaram? Prefiro não falar sobre isso. Prefiro não falar porque não é... Pronto, uma das coisas, pensando no lado positivo, meu pai ensinou-me sempre a ver o lado positivo. A música do Congo é muito boa. Nós aprendemos e continuamos a aprender com a música congolesa. Assim como é a música do Brasil. É a nossa escola. Eles são tão bons e tão bons e tão bons e tão bons que não precisam de nós mesmo. Mas aqui a mensagem é única. Cristocêntrica. Deveria ser ali onde nós deveríamos entrar e fazer com aquilo que a Nair está a fazer agora. A música da Nair não tem nada mais atualizado do que a sua unção, a sua graça. Então, é só mesmo deixar os nossos corações abertos para que nós possamos entrar. Então, mas com tudo isso, eu prefiro pensar e acreditar que é o tempo de Deus. O tempo de Deus, quando vem, os que te humilharam vão te aplaudir, vão te limpar suor, vão te pedir perdão. É mesmo assim. Então, vale a pena alegrar-se com os que se alegram, chorar com os que choram e continuar a fazer as coisas sem depender e não esperar de honra de homens. Ei, meus amores, não queiram honras de homens que te façam diferença, porque o homem mesmo te honra hoje, te mata amanhã. Erraste, honrou-te hoje. Comete só um erro. Vais rir. Deixa eu ouvir. Infelizmente. Então podemos dizer que Angola está a viver um momento de Deus. Um momento de Deus. A trajetória, o impacto que está a ter agora. Nós fizemos aquilo que talvez a Nair também não tivesse feito. Mas nós chegamos ao nível que a Nair chegou. Mas esse nível que a Nair chegou, graças a Deus, houve um começo. Houve uma base, houve um sofrimento, houve algumas humilhações, houve uns desprezos, para que hoje, no tempo de Deus, a Nair chegasse onde chegasse. Então, eu costumo dizer a Nair, nos tirou a vergonha.
Graças a Deus. Amém. Já disse aqui que não depende muito